Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Santa Quinta do Biscuit. Toda Santa Quinta-feira você tem dicas e técnicas de modelagem para evoluir cada vez mais rápido no seu trabalho em Biscuit, para deixar você cada vez mais perto de gerar uma renda extra de 1.000 a 5.000 todo mês com o Biscuit sem sair de casa, mesmo começando do zero. Pra quem não me conhece, meu nome é Carolina Turquiai, hoje você tá vendo a minha mãozinha aqui. E hoje eu vou mostrar pra você, olha que irônico isso, hein? Como fazer mãos em biscuit. Então, a gente vai ter um aulão hoje sobre mãozinha de biscuit. Quem aí tem dificuldade em modelar as mãozinhas do seu biscuit? Manda pra mim no chat que eu quero saber. Ai, Carol, eu modelo a mão, ela racha, ela quebra, ela entorta, não fica legal. Então hoje a gente vai acabar com esse problema de ter dificuldade com mão, porque você vai ter a melhor aula da sua vida sobre como modelar mãos em biscuit para suas esculturas, tá? Então fica muito atenta e muito atento também a essa aula de hoje, que é uma aula muito importante e muito legal também. Uma grande dificuldade de quem começa a modelar em biscuit é fazer as partes pequenas, e a mão ela acaba sendo relativamente pequena na modelagem. Vou dar alguns exemplos para você aqui, ó. Dá uma olhadinha nessa mãozinha do Cauã, ó. Ela é relativamente pequena, não é? Essa aqui é uma das peças que tem dentro do curso. Eu gosto de trazer a escultura humanizada masculina, porque uma dificuldade que o pessoal tem é fazer os traços masculinos, né? Então a gente coloca no curso também a escultura masculina. E a mão é uma dificuldade de quem está começando a modelar. Essa daqui é uma outra peça que a gente tem dentro do curso, eu vou tampar porque é uma escultura nua. E ela tem a mão bem pequenininha também. E com as técnicas que eu vou mostrar pra você hoje, você vai desmistificar essa parte, vai entender como fazer a mão e vai acabar com essa dificuldade. Às vezes do dedo quebrando, às vezes da mãozinha entortando. Porque é muito ruim, né, você modelar uma peça, fazer um monte de detalhe e chegar nessa parte e travar. E aí não conseguir fazer uma peça muito humaninha, muito anatomicamente correta. Eu sei que isso causa grande frustração, porque você tá ali modelando e trava nessa parte, e às vezes arredonda demais a mão, ou faz sem forma nenhuma, sem humanizar ela. E aí o cliente percebe, né? O cliente percebe, não tem jeito. E isso é ruim pra você, porque acaba desvalorizando o seu trabalho. E se você ainda não modela, ainda não passou por essa dificuldade, é importante assistir a aula de hoje, porque daí você já vai começar com o pé direito e já vai começar sabendo modelar essas mãozinhas, tá? Antes da modelagem, é muito importante analisar alguns pontos sobre as mãos, tá? Para deixar o seu biscuit mais humano, mais correto, para valorizar cada vez mais o seu trabalho e você conseguir vender por valores maiores. E, automaticamente, gerar mais renda com o seu biscuit em casa. A mão é algo muito legal, muito essencial na modelagem, e que dá toda a diferença na peça. Porque, por exemplo, não adianta nada eu fazer uma peça toda humanizada e aí aqui fazer uma mão redonda, sem corte de dedo, sem movimento. Isso vai deixar ou a peça estática, parecendo um robozinho, ou a peça não humana no fim das contas. A mão, ela dá um tirão no nosso trabalho, dá total diferença. E as pessoas acham que é só ir pegando na massa e fazendo de qualquer jeito, modelando de qualquer jeito. Não, não é dessa forma. Existem medidas, existem coisas que você precisa observar e existem várias formas de se fazer uma mão para o seu biscuit. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de fazer mão. Eu fazia ou a mão redonda, só cortava o dedão, sabe? E fazia ela redonda, e aí tirava todo o elemento da peça, assim. No começo eu não fazia peças muito humanizadas, né? Porque eu não tinha minha metodologia de criação, mas o meu método, né? Mas mesmo assim, eu tinha muita dificuldade na mão. Ou quando eu tava modelando, a mão entortava e quebrava, rachava. Não ficava, por exemplo, se eu queria fazer uma mão fechada, igual dessa escultura aqui, eu não conseguia porque eu não sabia dar esse movimento pra mãozinha, eu não tinha as técnicas. E era muito frustrante, sabe? Porque eu tentava e nunca ficava bom. Ou eu fazia as esculturas com a mão assim, ó. Parecia um robozinho. Quando a gente olha para um ser humano, mesmo que ele não esteja forçando as mãos, a mão sempre vai estar com alguma forma, com algum movimento. A gente nunca fica com a mão reta desse jeito. A gente, para ficar com a mão assim, a gente tem até que forçar, né? Então a gente sempre tá com a mão relaxada, a gente tá com a mão dobrada, ou um dedo esticado, ou assim. Então é importante a gente observar isso. E no começo para mim era muito frustrante, porque eu não conseguia deixar
a mãozinha dessa forma. Então, vamos começar a analisar as medidas para você entender como construir essa mão. Eu vou mostrar para você algumas formas que você pode modelar essa mão também, tá? E uma forma bem legal também de você usar a técnica de massa seca para facilitar esse processo de confecção da mãozinha. Essa técnica de massa seca eu chamo de aprimoramento da composição, tá? É uma das técnicas dos princípios, né, que está dentro do método, e é aprimoramento da composição. Facilita o processo e evita com que você fica quebrando a mão, tendo muita dificuldade por ser uma mão muito pequenininha, por exemplo. Antes da gente começar a modelar de fato, eu vou explicar para você o que é o princípio de observação LDE, porque a gente precisa observar a referência antes de modelar. Mas olhar uma referência por olhar é muito complexo. Quantas vezes você vê por aí, você precisa olhar a referência, você precisa analisar a referência. Tá, beleza, mas como que eu represento o que eu tô vendo na referência para minha modelagem? Aí, às vezes, nesse momento, as pessoas travam e não conseguem evoluir na modelagem. Fala, eu olhei a foto, eu vi o que tem ali, mas como que eu vou transferir isso para a referência? Foi por isso que eu criei o LDE. O LDE é um princípio de observação que significa linhas, distâncias e espaços. Dentro do LDE, você vai olhar as linhas, as distâncias e os espaços. Por quê? Porque dessa forma você consegue quebrar a sua visualização ali, né? Olhar para a referência, observando exatamente as linhas e aplicando formas geométricas na sua modelagem. Você olha as distâncias para você ver o tamanho da mão e você olha os espaços para você ver como você vai construir a modelagem e onde você não vai construir a modelagem. Dessa forma, fica muito mais fácil olhar a referência e fica muito mais fácil transferir o que você está vendo na foto para a sua modelagem, tá? O corpo humano, ele é basicamente construído por linhas retas. Ó, eu tô mostrando para você a minha mão aqui para você conseguir visualizar melhor. Nosso corpo, ele é basicamente feito por linhas retas, o corpo todo. E quando você olha para a referência sem analisar o LDE, você acha que é tudo muito arredondado. E é normal que o nosso olho, sem um pré-conhecimento, vamos dizer assim, olhe para as formas de uma forma muito arredondada. E aí o que acontece? Você vai, modela o seu biscuit, faz tudo muito redondo e não fica humano, fica um estilo mais boneco, porque o humano ele tem os traços mais retos, linhas mais retas. Até aqui, ó, esse daqui é o livro da Anatomy for Sculpture, Anatomia para Escultores. Carol, preciso ter esse livro? Cara, é legal, é um livro muito bom, tem muito conhecimento, mas eles também disponibilizam referências online, tá, para você baixar. Nesse livro aqui que eu tenho, ele tem até uma observação que ele fala sobre a mão, que os dedos não são redondos. A gente tem a tendência de pensar que os dedos são cilíndricos, né? Que parece uma salsicha. Mas não. O nosso dedo, ó, ele é cheio de linhas. O meu é todo torto. Não sei se o seu também é assim, mas ele é todo torto. E de qualquer forma, mesmo sendo tortinho, ele é cheio de linhas retas, encontros de linhas retas. Olha aí a aplicação do princípio do LDE. E aí você vai olhar essas linhas e vai formar essas modelagens mais retas, mais anatomicamente correta, tá? Depois, uma outra coisa que a gente precisa observar, ó, você tem aqui as linhas retas que você vai construir na sua modelagem. E isso aqui, ó, você vai construir na forma da modelagem com a massa molhada primeiro, mas também você vai depois usar a técnica de aprimoramento da composição, onde a gente vai retirar a massa e trabalhar com a massa seca, para deixar ainda mais encontro de linhas retas, onde você vai conseguir deixar mais humana essa modelagem, tá? Então, o corpo humano, ele não é arredondado. Então, a primeira coisa que você olha são as linhas. Depois, nós vamos olhar as distâncias, que é a altura do dedinho para esse dedo aqui, para esse dedo, para esse dedo, para esse, o tamanho da palma da mão. A gente vai analisar as distâncias da modelagem. E aí entra uma questão bem legal. Não sei se você sabe, mas a gente consegue medir o tamanho da mão pela cabecinha. Como assim, Carol? Vou te explicar. Quantas vezes você modelou o seu biscuit
sem medir a mão, sem saber o tamanho dela. E aí você modela, e aí ou a mão fica grande ou fica pequena demais, fica desproporcional. E aí você olha e fala, cara, tá estranho, tá diferente, não tá muito legal. O cliente muitas vezes não gosta, né? E você não entende o que você tem que fazer, o que você precisa fazer. A nossa mão, ela tem medidas de acordo com o nosso rosto. Coloca a mão aí no seu rosto agora, ó. Essa parte aqui você vai colocar bem no queixo e estica a sua mão para você ver o tamanho dela. Normalmente, o tamanho de uma mão de um adulto bate da linha do queixo até o comecinho ali do cabelo. A mão de um adolescente bate da linha do queixo até o meio da testa. E a mão de um bebê bate da linha do queixo até a linha da sobrancelha. E aqui você tem a distância, a proporção, o tamanho da mão que você vai modelar. Você já sabia disso? Muito legal, né? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Por isso você cria, dessa forma, você cria a mão do tamanho certo da sua escultura. Nossa mão é relativamente grande. A minha mão é uma mão de adolescente. Eu sou uma exceção, existem exceções, né? Mede aí e manda pra mim nos comentários qual que é o tamanho da sua mão. É de adolescente, de um adulto ou de um bebê? Ó, o adolescente bate do queixo até o meio da testa. Do adulto bate no queixo até o fim da testa. E do bebê bate do queixo até a sobrancelha. A minha mão bate até no meio da minha testa. Então, eu tenho uma mãozinha de adolescente. Ó, vai. Então, você mede dessa forma. E como que você transmite isso para a escultura? Por exemplo, ó, eu peguei esse exemplo aqui dessa senhora, que é um busto. É um projeto que eu tô fazendo. E aí eu fiz uma mão pra colocar nessa escultura. Ela tá com a mão dobrada, mas ela tem a medida aqui, igual a minha, ó. Ela bate no meio da testa, tá vendo? Pra construir essa modelagem aqui, eu quis fazer a mão dela desse tamanho. Ela é uma exceção, igual eu. Se você medir, por exemplo, o tamanho da mão do Cauã, eu tô sem o meu paquímetro aqui agora, ele é do tamanho do rosto do Cauã. Normalmente mão masculina é maior, né? Tem exceções, claro, mas normalmente é maior. Então você tem a medida da mão. Dessa forma, você consegue construir a sua peça com todas as medidas ok, na hora de modelar a mãozinha. Uma outra medida bem legal para você anotar aí, então vamos só recapitular aqui, ó. Mão de adulto, bate do queixo até o fim da testa, do começo do cabelo ali. A mão do adolescente bate do queixo até o meio da testa e a mão do bebê bate do queixo até a sobrancelha. É uma mão pequenininha em relação ao tamanho, ao rostinho dele. Uma outra medida muito legal é que se a gente analisar o nosso dedo do meio, ele é do mesmo tamanho dessa parte aqui da nossa mão. Então a gente tem uma mão que é dividida em duas partes iguais, duas medidas iguais. Você aqui já consegue fazer uma mãozinha sem muitas vezes alongar muito o dedo, ou deixar muito curto, que parece que tá dobrado, mas não tá, ou, né, deixar ele diferente da referência. Então, distância, né, da mão, seguindo o princípio LDE, é a medida aqui, ó, do dedo do meio é a mesma medida da sua mão. Mede aí pra mim que eu quero saber. Uma outra coisa muito bacana é que essa parte da mão é maior do que essa. Quando você abre a mão, ó, você vê uma pele aqui, tá vendo? Isso quando você olha pra cá, na parte de baixo, faz com que essa parte da sua mão, a palma dela, seja maior do que essa parte aqui de trás. É claro que quando você vai colocar lá na escultura, às vezes é uma peça tão pequitinha, tão pequenininha, você não consegue representar todos os detalhes. Mas você já sabe que o nosso dedo ele é basicamente encaixado nessa parte aqui de cima, ó. Aqui é a linha que finaliza o dedo, tá vendo? Só que é a parte onde já começa a palma da sua mão. Então a distância da palma da mão é maior do que a parte de cima aqui da sua mãozinha, tá bom? Aí existem as medidas do dedo, né? Essas divisões. Quando você trabalha uma escultura muito pequenininha, às vezes você não precisa fazer 3 marcações. Você pode dividir em 2 marcações, tá? Dependendo do projeto, dá pra fazer isso. Dá pra você dividir em 2 marcações. É muito mais fácil você começar a modelar os dedos a partir de formas mais geométricas, formas mais quadradas, mais simples, para depois você ir detalhando. Aí entra o nosso princípio LDE,
E entra também a parte das formas geométricas, né? Entra dentro da composição e modelagem, que é um dos nossos métodos que tem dentro do nosso método do curso. E você consegue desmistificar, você consegue quebrar essa mão em partes geométricas e fica muito mais fácil na conexão e fica muito mais fácil na hora de modelar. Uma outra coisa muito legal é observando os espaços, né? Seguindo o princípio. Que é o seguinte, normalmente quando a gente vai cortar o dedinho da nossa escultura, a gente vem aqui, modela a massa, né? Pega a tesourinha e pum, dá um taio aqui. E acha que essa parte forma um V. Mas na verdade, se a gente abrir a mão, essa parte aqui não forma um V, ó. Ela tem uma abertura um pouco maior. E quando a gente faz a mão assim, sem observar os espaços que tem entre ela fica errada. E aí aquele negócio que os dedos parece que tá muito junto, mas você não entende o que você fez de errado. Ah, é o tamanho do dedo, eu vou afinar ele, ou, né? E aí acaba virando uma bagunça e você não consegue o resultado que você quer. Então, observar os espaços é muito importante para que você construa uma peça anatomicamente correta, beleza? Você tá vendo como que o princípio LDE facilita na hora de modelar? Peço desculpas se vocês ouvirem algum barulho, tá tendo obra aqui do lado de casa, eu não consigo evitar que eles trabalhem. Mas enfim, quando você observa o princípio LDE, o processo de analisar a referência fica muito mais organizado, porque você sabe que você tem que analisar as linhas, as distâncias e os espaços. E aí você não fica mais perdida olhando para uma referência e não sabendo o que fazer e como representar na sua modelagem essa referência. Por isso que é um dos princípios que a gente traz dentro do nosso método, para que você tenha mais segurança e tenha uma modelagem muito mais bonita, tá bom? Modelagem bonita por modelagem bonita, tanto faz, né? Agora, modelagem bonita vale mais, o cliente paga mais e aí você consegue gerar mais renda. Beleza, a gente deu o primeiro passo, agora a gente vai pensar na modelagem em si das mãos. Existem inúmeras formas de se modelar uma mãozinha. Eu vou tirar agora a minha referência aqui do lado, eu vou deixar ela aqui para eu continuar vendo, mas eu vou deixar a parte da mesa para você conseguir ver melhor a modelagem. Toda vez que eu falo de mão, eu lembro da nossa aluna Alexandra. Ela tinha muita dificuldade de modelar a mão, né? E aí ela entrou dentro do método e fez a técnica de acabamento, de aprimoramento da composição, onde a gente trabalha com a massa seca, seguindo os princípios do curso e tal, e conseguiu fazer a primeira mãozinha dela. Ela falou uma vez pra mim que ela chegou a chorar, foi contar pra sogra dela: ai meu Deus, eu consegui fazer minha primeira mãozinha perfeita, e chorando, emocionada. E toda vez que eu falo de mão, eu lembro, sabe? Porque é muito legal você ver os resultados das alunas, as conquistas delas, né? Isso é muito valioso pra mim. Foi muito bacana esse feedback dela. Antes da gente começar a modelar, eu quero falar, ó, não repara na unha da pessoa aqui, tá? A pessoa tá sem tempo pra fazer a unha. O importante é o conteúdo ser bom, não é não? Vamos lá, então. Vou mostrar pra você a forma mais tradicional que as pessoas fazem mãozinhas, né? Faz uma bolinha, estica ela, marca o bracinho. Normalmente assim faz, né? Mais tradicional que você vê por aí. E aí, eu tô fazendo ela grande pra você conseguir ver no vídeo, tá bom? Vem aqui, dá o primeiro formato da mãozinha. Fez aqui o primeiro formato dela. Corta a parte do dedão. Vem ajeitando. E arredonda essa regiãozinha aqui. Beleza, fiz isso. Eu venho aqui e marco onde eu vou começar o dedinho. Afino ele aqui, pra deixar mais fino que a mão, que a palma. Arranco esse excesso. E corto os outros dedinhos. Marco aqui também, só pra gente ter uma direção. Corto o indicador, corto o dedo do meio, corto o outro dedo.
Normalmente as pessoas fazem assim, a mãozinha, né? E aqui você tem a forma de arredondar. E olha aqui o que eu falei pra vocês, entre os espaços, ó. Tá faltando espaço aqui, porque a nossa mão não tem esse corte dessa forma. Então, a gente vem e vai tirar um pouco mais de excesso pra deixar o espaço maior entre os dedos e um formato mais certinho. Eu não vou finalizar ela não, que eu quero só mostrar pra você, tá? E aí você vai arredondando a mão e vai marcando no formato que você quer. Quais as vantagens de fazer a mão desse jeito? Quando é uma mãozinha muito pequenininha que não exige muito detalhe, fica mais fácil, mais rápido. Agora, se você quer uma mão é ótimo, né? Parece que eu tô falando da fruta, mamão. Ó, vem aqui, vai marcando, vai arredondando, vai dando o formatinho dessa mãozinha aqui. Quando você quer uma mão mais detalhada ou maior, talvez essa forma aqui não seja tão legal. E eu quero mostrar para você as formas para que você veja qual é a que você gosta mais de trabalhar, qual é a que você acha que fica mais legal, qual você consegue dar mais detalhe, qual você consegue fazer de uma forma que fique humaninho, anatomicamente correto, para você entender como é o jeito que você gosta de trabalhar. Então, essa aqui é a forma mais tradicional que tem. Quando a peça não exige tantos detalhes, essa forma aqui é mais rápida e você consegue construir mais rápido uma mãozinha. Existe uma outra técnica que é assim, ó. Você faz a palma da mão e depois você vai fazendo dedo por dedo, colocando os araminhos e encaixando nessa mãozinha. Para esse tipo de modelagem, é mais legal quando a mão é maior. E aí você consegue trabalhar individualmente cada parte e consegue detalhar mais. Por exemplo, ó, você veio e faz a palma da mão. Foi assim que eu fiz essa daqui. Você vem e faz a palma da mão. Constrói ela aqui, seguindo já a referência que você tá olhando. Lembrando que um lado é mais reto, onde vai encaixar o dedão. O outro é mais arredondado. E aqui vem a conexão dos dedos. Se você quiser, você já pode fazer as 3 almofadas da mão, que é essa. Depois vem essa parte aqui que vai conectar o dedão e aí sobra essa almofada lateral aqui. Tirar um pouquinho de excesso. E aqui a gente fez a palma da mão. Quando você vai fazer um projeto maior, esse jeito aqui é legal de se trabalhar. E aí, como que você vai fazer? Você vai pegar os dedos, um arame no caso, né? Pra construir os dedinhos dessa mão. E aqui já no arame, você vai pensar na posição que você quer esse dedo. Ah, vai ser um dedo reto, vai ser um dedo dobradinho, e aí você vai dobrando. Eu não lembro a numeração desse arame, mas ele é um arame bem molinho, ó. É um arame galvanizado super pequenininho, bem molinho. E aqui você vem, dá uma encapada nele com fita floral. Deixa bem apertadinho aqui pra não ficar com o volume errado. Ó. Corta o excesso. Deixa eu cortar aqui, a tesoura tá ruim. E aqui eu tenho já o dedo do meio que eu vou fazer. Pega e encapa ele com massa. Desse jeito aqui dá pra fazer quando a mão é menorzinha também, tá? Ó. Você vem tirando os excessos. E fechando esse dedinho aqui. Opa, apertei errado.
E você já pode ir deixando ele meio quadradinho, ó, com linhas retas. Lembra do princípio LDE? E aqui, ó, dessa forma, você consegue trabalhar os dedos de forma totalmente individual. Você vai colocando, vai marcando as distâncias, você vai marcando o formatinho da unha, onde vai conectar a unha. E a unha, ó, você pode pegar um aramezinho, por exemplo, e entortar. Ou você pode pegar a própria agulha de crochê e marcar ela aqui. Vamos só medir. Tá grande, então vamos furar mais aqui, colocar ele mais pra dentro. E a gente vem conectando na mãozinha. Dessa forma fica bem legal, porque você consegue trabalhar dedo por dedo, detalhando eles, fazendo bem certinho, até ficar dessa forma aqui, tá? E aí você vai construindo todos os dedinhos dessa mãozinha. E assim a gente vai construindo todos os dedos. Eu trouxe aqui os aramezinhos dobrados já para você visualizar. Depois dessa etapa, você espera a sua massa secar e aí você vem e constrói, vai para o aprimoramento e composição da modelagem, que é trabalhar com o esculpir na massa, o retirar a massa para dar formato, porque ó, observa que esse dedo, ele ainda assim tá arredondado. E o que eu preciso fazer? Eu preciso dar alguns acabamentos nele, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai retirando massa com estilete de precisão, para que ele fique mais retinho, mais certinho. Isso aqui você só vai conseguir fazer depois que a massa tá seca, tá? E isso você faz tanto na modelagem da mão maior quanto na modelagem da mão menor. Por quê? Porque daí você evita que o dedo fique muito arredondado. Dedos arredondados dá a sensação de peça muito estilo bonequinho, sabe? E aí você não consegue deixar ela muito humana. Quando você vem aqui e tira esses excessos de arredondamento, ó, com o próprio estilete, você consegue deixar a peça mais humana. Isso aqui facilita o processo, porque você não precisa modelar tudo muito detalhado na primeira parte, na primeira modelagem. Você pode fazer ela mais arredondada, se você tem mais dificuldade para modelar detalhes da mão. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade para modelar os dedos tudo de uma vez com a massa molhada. Para mim fica muito mais fácil usar essa técnica de esculpir na massa seca. Deixa a modelagem mais certinho, igual da referência. Toma cuidado com o dedo, pelo amor de Deus. Ó, e você vem aqui. Isso aqui você não vai conseguir fazer com a massa molhada. Primeiro que você vai forçar, ela vai quebrar. E segundo, porque você não tem essa firmeza aqui com o estilete. Então, você precisa esperar secar para fazer isso. Essa técnica de aprimoramento da composição, você usa também na modelagem que você faz os dedos cortadinhos, tá? Você consegue também usar ela.
E aí terminou de recortar, terminou de aprimorar a sua modelagem, terminou de dar os detalhes com o estilete, você vem e acrescenta musculatura. Se precisar parte dos ossinhos, ó, para ficar essas dobras, você consegue vir detalhando a sua modelagem aqui. Ó, bem devagarzinho, cuidado com a mão. E acaba com o processo, com a dificuldade de fazer a mão e não conseguir detalhar, porque tem que modelar tudo de uma vez com a massa tudo molhada e não necessariamente você precisa disso. Ó, vou tirar um pouco desse achatado do dedão, ó, porque o nosso dedão ele não é igual aos outros dedos, ele é inclinado pra fora. Pra quem gosta de trabalhar com peças maiores, peças de caricatura, é bem legal construir a mão com os arames, igual eu mostrei, e depois vir dando essa parte de acabamento. Já com as mãozinhas menores, é melhor você usar a técnica de cortar os dedos. Só para reforçar o conteúdo, técnica de cortar os dedos, você vem aqui com a massa, modela ela. Eu não vou fazer o braço todo, tá? Só vou fazer um pedaço aqui. Uma outra forma de você modelar a mão também que eu gosto é deixar o dedão por último, tá? Eu modelo a mão com os dedos retos aqui e depois eu venho e modelo o dedão. Ó. Marca aqui já medindo a palma e os dedos, ó. Que o dedo do meio tem a mesma medida da palma. Corta o indicador. Já tira o excesso. Dedo do meio. Tira o excesso. Outro dedo. Com o dedinho, tira o excesso. Vem com uma ferramenta aqui, já dá uma apertadinha aqui antes de arredondar eles. E aqui você tem que tomar um certo cuidado para ele não quebrar na hora que você estiver arredondando. Então, eu já vou tirar um pouco de volume aqui do dedinho. Na verdade, eu vou arredondar primeiro. Você vai beliscando e rodando.
marca aqui no meio de novo, que ele vai perdendo a marcação. E aqui agora a gente vai tirar os excessos, ó. Indicador, tira um pouquinho. Dedo do meio só um pouquinho para arredondar. E aqui a gente vem dando o formato final dele, ó. Essa forma aqui, ela é mais rápida. Porque você não precisa ficar detalhando muito. E quando você tá fazendo a modelagem com uma peça muito pequenininha, compensa mais. E aí você precisa experimentar, fazer as duas e ver qual que vai ficar melhor para você trabalhar. E agora, nessa parte aqui da mão, a gente já vem fazendo formatos de movimento aqui dessa mãozinha. Deixa eu só afinar mais um pouquinho esse indicador aqui. Aí. Ah, eu quero dobrar, eu quero deixar mais retinho, como que você vai fazer? Então, eu vou reforçar aqui aquela marcação das distâncias, dos espaços que a gente viu na parte teórica da mãozinha. Ó, lembra dessa divisão aqui? Vou vir e já vou dando uma modeladinha aqui do formato que eu quero. Ah, eu quero dobrar meu dedinho, ó. Eu vou empurrando, mas sem arredondar. Eu vou apoiar meu dedo aqui. E vou já deixar ele meio retinho, porque depois na hora que eu for usar o estilete, fica muito mais simples. Lembra que a nossa mão, quando tá relaxada, dificilmente vai ficar reta. Isso daí é só quando a gente força pra ela ficar. Ó. Aí, beleza. Vou marcar essas partes aqui de dentro. O dedão vai vir aqui. E aí você vai fazendo os riscos e as marcações. Aqui também, ó, você pode marcar as divisões dos dedos. Quando a mão é muito pequenininha, fica difícil fazer 3 marcações. Então, você pode marcar com 2, para que ela tenha essas dobrinhas, ó. Isso aqui eu vou deixar reto. E agora você coloca o dedão. Eu particularmente acho essa forma aqui muito mais fácil de fazer do que fazer já com o dedão. Por quê? Porque aqui, ó, eu consigo deixar a mão num formato bem certinho que eu preciso, ó. Arredondo aqui, aqui eu deixo mais reto, e aí eu só encaixo o dedão aqui em cima. Essa é uma das formas que eu gosto mais de trabalhar. Normalmente, eu espero essa primeira parte secar, pra depois colocar o dedão. Aqui, como a gente tá na aula, eu já vou colocar ele. Ó, pra colocar o dedão, se você quiser esperar secar, eu aconselho, tá? Você vai vir aqui e vai modelar só ele e já vai deixar um pouquinho de palma pra gente, dessa parte aqui da almofada, pra gente já fixar na mão. O nosso dedão, diferente dos outros dedos, ele abre pra fora, tá vendo? Então, a gente vem, aperta ele e já entorta pra fora. Umedece pra gente vir unindo. E cuidado com essa distância aqui, tá? O nosso dedão, ó, ele fica relativamente longe do início do dedo indicador. Quando você deixa essa parte secar, essa primeira que a gente fez, fica muito mais fácil enxertar o dedão aqui, porque você tem uma massa firme pra modelar. Vem aqui, ó, e já vai unindo nessa parte.
já vai dando os formatinhos das dobras, ó. Depois eu vou ter que colocar mais volume aqui, porque o nosso dedão tem mais volume aqui. Mas isso eu não consigo fazer agora, porque a massa tá molhada. Então, a primeira parte da construção da mãozinha tá pronta. Aí, é claro, o formato que você quer dar, você vai ver da referência que você tá trabalhando. É mão fechada, mão aberta, mais dobrada, mais, né? Então, ó, eu fiz essa mão mais ou menos assim, ó. Como se ela tivesse assim, né? Com esse dedo mais reto e o dedão aqui do lado. Então, você vai ter que ver o tipo da referência que você tá trabalhando, como que você quer detalhar essa mãozinha. Mas aqui, ó, ela tá praticamente pronta. E aí, a questão da unha é o seguinte, você pode marcar a unha agora, ou você pode deixar para modelar depois. O legal de marcar agora é que a nossa unha, ela é um pouco afundada no dedo. Então, você vem aqui com a agulha de crochê, ó, dá uma marcadinha bem sutil. Ó, marcou. Tô apoiando meu dedo aqui embaixo, pro dedinho da modelagem não entortar. Marcou. Marcou. E marcou. E aí eu preciso esperar ela secar para construir a unha. Porque se eu for modelar a unha aqui agora, eu vou provavelmente quebrar esses dedos, tá? E tá pronta a nossa mãozinha de uma forma super rápida e certa de modelar. E aí depois que ela secar 100%, você vem dando esses acabamentos aqui. Carol, não quero modelar cortando, não consigo, não gosto. Então, vamos construir a mão com arame, igual eu mostrei pra vocês. Não vem o caso construir ela inteira, porque o processo é o mesmo, desse dedo, e aí depois é detalhamento, tá? E assim você consegue entender qual é a sua melhor forma de modelar, qual é o jeito que você se adapta mais, como que você gosta mais de modelar e sente mais facilidade. Lembrando que você precisa, sempre que você for modelar, observar os princípios. O princípio de observação LDE, que é olhar linha, distância e forma, porque você sempre vai ter que aplicar esse princípio na sua modelagem para que ela fique uma modelagem bem certinha, conforme a referência que você está fazendo. E trabalhos mais parecidos com a referência são trabalhos mais valorizados pelos clientes que você pode cobrar mais e automaticamente gerar mais renda com o seu biscuit, tá? Modele com paciência, não tenha pressa nunca para modelar. Respeite o tempo da massa, a secagem dela, para que o seu trabalho fique bem legal, bem bonito. O melhor momento para você começar é agora. Se você ficar adiando essa evolução, o tempo passa, 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10, e você tá aí, às vezes, desanimada, frustrada, porque não tá conseguindo. Então, começa agora. Terminou a aula aqui, ó, bora fazer a mãozinha. Me marca lá no Instagram que eu quero ver vocês. A modelagem de vocês, vou compartilhar, vai ser muito legal, tá bom? Pode me marcar lá, vai ser um prazer. E compartilhar o perfil de vocês também. Então, fechou! Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, curte também ele, tá? E compartilha o nosso vídeo, a nossa aula com quem você sabe que vai ajudar, com quem você sabe que está começando da modelagem, ou está querendo começar a empreender trabalhando em casa, às vezes está desempregado, está sem gerar renda e viu no Biscuit, ou se você viu no Biscuit a oportunidade de começar a gerar renda em casa, compartilhe a nossa aula para que ajude mais pessoas a chegar nesses resultados, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o nosso próximo encontro!